Comecei a morar na Vaz da Roça aqui no ano em 52. Eu vim morar aqui mais ou menos em 1965. Foi no ano de 1972. 1961. Eu vim para aqui em 55, no ano que eu casei. Quando eu cheguei aqui, só tinha praça. Tinha um predinho lá que Alfredo Navarro fez, bem pequenininho, que a escola funcionava ali, porque não tinha escola. Só tinha igreja e uma casinha, pouquinha casa. Não sei se tinha 10 casas feitas lá aí na cidade. Eu comecei vindo para aqui montado numa jumenta que se chama Jega, né? Era o transporte que eu tinha, que meu pai tinha para me dar. Eu vinha, chegava aqui, me sentia tão bem aqui no meio do povo e voltava para casa, né? Era um povoado, né? Bem atrasado na época, né? Aí só tinha uma farmácia, que era nossa, né? A feira era bem menor, a feira era aqui na praça da igreja. E depois foi se desenvolvendo, né? Era bem pequena ainda. Essas ruas aí tinha poucas casas. Só tinha mesmo essa praça aqui, a Praça Alfredo Navarro. Inclusive, lá tinha um prédio velho, que eu digo velho porque é uma das professoras, as primeiras professoras formadas, começaram a ensinar, né? E daí foi desenvolvendo, fizeram essa praça aqui, a Praça Topógrafo Pedro Magalhães, que hoje o nome dela é Praça Geraldo Rocha. Eu encontrei, era um pequeno povoado, né? Por sinal, essa praça aqui não existia, só tinha ali a Praça José Coelho e mais algumas ruas em Alrebalde, somente isso. Meu pai falava que tinha um pláudio de cavalo, de corrida aqui na beira da lagoa, e ele vinha da roça para ir. E, na verdade, era Zé Cerqueira que botou uma vendinha lá na beira da lagoa, e daí pensaram em fazer um povoado aqui. Aí foi fundado o povoado em 1944, eu não era nascido, mas os mais velhos contam que foi nessa época, né? E para começar aqui, foi começado tudo pelos senhores por nome José Coelho, por sinal essa praça tem o nome José Coelho. Aí veio José Mendes, que era farmacêutico aqui, daqui foi embora para Mairi. José Cerqueira, também, não é? Vaz da Roça foi a terra dos Josés. Até mesmo o nosso padroeiro aqui da Igreja Católica é José. Eles foram os pilares principais para a construção da história de nossa cidade. O senhor José Mendes, ele veio da cidade de Monte Alegre da Bahia, que atualmente é a Mairi, e ele veio aqui para nossa região para fazer o primeiro censo demográfico. E quem doou a terra aqui foi doado a um senhor por nome José Bastos. Aí falaram de comprar, ele disse, não, eu vou comprar, vou doar a terra para vocês, né? Fazer o povoado, e aí fundaram o povoado aqui, daí se desenvolveu. E quando foi em 1945, foi que veio começar a construção das primeiras casas na nossa região, né? Naquele cenário desolador, ali tudo muito seco. Diz que a seca de 40, que é uma seca muito grande, minha avó falava, na região aqui, que ela até chegou a comer macambeira, né? Que cortava o licorizeiro e tirava a raiz do licorizeiro, batia, né? Secava, no caso, a raiz do licorizeiro e fazia uma farinha, chamava macambeira, e ela alimentava os meus tios, né, minha mãe. Então foi um tempo muito sofrido. E para minimizar esse período, né, o que melhorou ali na região foi quando José Mendes teve a ideia de construir um barracão, né, para
que as famílias que estivessem naquela região ali, que morassem ali naquela fazenda chamada Vaso da Roça, viessem a trabalhar. E como não era seca, tudo que plantava não dava, então só tinha o quê? O licorizeiro, que é o nosso ouro branco. Então eles retiravam a palha do licorizeiro, secava, e as mulheres iam para esse barracão, elas colocavam uma espécie de couro aqui no peitoral delas, né, e na coxa, e botava a palha e pegava a faca e raspava aquele pó, para que o couro não chegasse a cortar ela. E eles faziam aquele pó de palha e os tropeiros levavam, né, esse pó de palha para a cidade de Feira de Santana, para de lá ir para São Paulo e servir de matéria-prima para construção de pente, disco de vinil, né, que é o chamado bolachão da época, e assim sucessivamente. E quando passou esse período de seca, esse barracão continuou e José Mendes, justamente com José Cerqueira, eles trouxeram outros produtos para agregar, não só o pó de palha. E ali começou a vender a rapadura, né? Vender mamona, o próprio licuri, né? Quebrado para poder fazer o óleo do licuri, essas coisas tudo. Aqui já começou com feira grande. Se você quisesse, tinha para comprar. Naquele tempo tinha muita farinha, muito feijão que o povo plantava, né? Tinha muita coisa, mamona, era bom demais aqui. Corria dinheiro demais. E além disso, tinha uma troca, um câmbio, né, de mercadoria. Os tropeiros que passavam aqui na região, que levavam esses produtos para a Feira de Santana, eles levavam o pó da palha, do licuri, levavam o licuri, a mamona, a rapadura, o doce de banana, a farinha, o feijão, daqui para a Feira de Santana, né? E de lá trazia outros produtos industrializados que aqui na região não tinha. Então foi um processo muito bonito, o início da história de Vaso da Roça, com todas as dificuldades da seca, né? Em 1946 foi que surgiu a primeira feira livre de Vaso da Roça. E a feira não era no dia de segunda-feira como é atualmente. Eram todos os domingos. E onde era o local? Era na Praça José Coelho, né? Que foi a primeira praça, onde construiu as primeiras casas, teve também os primeiros comércios ali, né? Comércio, além do barracão pó de palha, eles também abriram uma casa comercial, né? Para vender outros produtos. Também teve pessoas que abriram armazéns para vender, no caso, tecidos, para fazer roupa. O primeiro supermercado aqui foi meu. Aliás, o segundo, porque tinha o primeiro, mas o primeiro dono era de Mairi, mas o segundo foi meu, né? Ali também, na Praça José Coelho, teve o primeiro, no caso, o cabeleireiro, que agora me fugiu o nome, que ele não tinha um salão e ele cortava o cabelo das pessoas embaixo de uma árvore ali na Praça José Coelho. José Mendes, ele também entrou na questão política. E em 1946, ele pleiteou a vaga de vereador na cidade de Monte Alegre da Bahia, Mairi, né? Ganhou. Quando foi em 1950, ele foi reeleito a vereador e sempre defendendo, né, as pautas do nosso povoado chamado Vaso da Roça. Em 1947, José Mendes, com os outros Josés e a Igreja Católica, né, fundou aqui a paróquia, né, da Igreja Católica. E as missas eram, no caso, não era toda semana que fazia as missas, era apenas uma vez no mês, quando o padre Freitas vinha para poder celebrar, juntamente com a comunidade, ali a missa. A primeira igreja evangélica mesmo daqui foi fundada por mim. Fundada por Deus, e Deus me usou para abrir essa porta de trabalho.
A organização da Igreja Batista coincidiu, parece que no mesmo ano que Vaz da Roça se emancipou. Naquela época não tinha nenhuma igreja evangélica aqui, que era só a Igreja Católica, né? Mas graças a Deus que hoje está aí a Igreja Batista, a primeira igreja evangélica de Vaz da Roça, e tantas outras. O município estava crescendo, se desenvolvendo em todos os aspectos, né? E o pessoal começou a sentir falta de quê? De educar os seus filhos. Foi quando, em 1952, José Cerqueira, preocupado, ele tinha uma casa na Praça José Coelho. E na própria casa dele, ele abriu um espaço, né, para que a esposa dele, Dona Adélia, desse aula para as pessoas, que no caso eram os filhos dos vazeanos, né, as crianças, durante o dia. E tempo depois, ele abriu também uma vaga, no caso, uma escola como se fosse hoje o EJA, né, para poder ele mesmo dar aula para os adultos. Nós tinha festa muito boa na igreja. Nossa festa na igreja, a gente fazia tanta coisa na praça, mas a igreja celebrava, depois a gente ia pra rua. Toda a vida aqui teve umas festinhas boas, viu? Quebra de licuri, namorada, a gente arrumava, samba de pandeiro aí do povo. Tinha um tal de casamento francês. Primeiro foi uma senhora aqui que foi embora, eu me lembro bem, por apelido dela, Dona Belinha, Belinha de No Cerqueira. Ela fazia umas festinhas no prédio que tinha nessa praça, um prédio escolar, assim no Natal, né? Era conhecido Festa do Natal. Ela fazia umas festinhas aí, ela fazia parte da Igreja Católica. E daí em diante, Tavinho fez aí o comércio dele, fez um boate naquele tempo, fazia a festa, chamava boate. E daí ele foi fazendo as festinhas e daí desenvolveu, né? Era uma festa beneficente. Essa festa era em benefício da igreja, só que era uma festa num ambiente fechado e a gente cobrava ingresso. E o lucro seria revertido para a igreja, a Igreja Católica. Essa foi realizada no ano de 69. Nós tínhamos idealizado por Dona Belinha e Carlinda, na Escola Rural de Várzea da Roça, lá onde hoje é o mercado. E trouxemos para cá, tinha em Mairi a banda de Gilson, que não era banda, era conjunto. Na época era conjunto, era, né? Conjunto, chamava Os Engenhos. Então essa foi o primeiro ano de festa. E foi um grande herói aqui nessa parte, foi Tavinho. Ele combinou com essas mulheres que faziam parte da igreja e aí foi onde fundou o Carnatal daqui de Vaz da Roça, né? O povoado se desenvolveu, cresceu, vieram mais pessoas morar aqui em Vaz da Roça. O comércio também foi se desenvolvendo, a feira livre, veio a escola e o povo pediu o plebiscito, né? Eles queriam que o povoado se tornasse cidade. Para ver as cidades que tinham a eleição do sim, né? Do sim. Sim ou não. Aí eu inventei uma música, né? Nós já tínhamos um carro na rua fazendo uma política. Aí eu comecei, meu irmão, o assunto é este, não vá se esquecer de votar, fazendo um X no quadrinho que indica o sim, o progresso virá. Fazendo um X no quadrinho que indica o sim, o progresso virá. Quem gosta de nós somos nós, e por isso temos que lutar. De mãos dadas na mesma união, a mesma direção e o progresso virá. De mãos dadas na mesma união, na mesma direção e o progresso virá. Fez uma campanha aí naquela época, aí ganhamos, acho que precisava de 1.500 votos, tivemos mais de 1.000, acho que quase 2.000 votos. Ave Maria, foi uma alegria. Foi uma festa na rua, de fazer prazer. Veio o trio Tapajós, era o Tapajós naquele tempo,
e fez aquela festa com o povo da cidade, né? O sim predominou, né? E no outro dia o nosso saudoso Otávio Barros levou a documentação para o Poder Judiciário em Mairi. Em 1985, justamente na data 25 de fevereiro, né, de 1985, foi que Várzea da Roça conseguiu a vitória, algo ansiado por todos, né, a vontade de todos, em se tornar, de fato, cidade. Foi lançado a primeira candidatura de Manuel Salles Rios, né, que é apelidado Teté, viu? E aí uma pessoa de Mairi se candidatou também e disputou a eleição com ele. O certo é que ele ganhou a eleição, sabe? Esse foi o primeiro mandato político de Várzea da Roça, né? E por aí foi, a coisa continuou, né? E houve vários candidatos, vários prefeitos, né? Inclusive esse mesmo candidato de Mairi tornou-se candidatar, concorrendo novamente com o Manuel Salles. Perdeu por 103 votos. O Manuel Salles assumiu a prefeitura, né? Quando virou cidade, o prefeito foi trabalhar. Muito trabalhador, ele foi muito trabalhador e honesto. O posto de saúde foi na gestão dele. O hospital foi na gestão. A praça, a antiga topógrafo, que hoje é Geraldo Rocha, né? Foi no tempo dele. Lá da frente do cemitério, né? Que é Largo da Saudade. A Rua de Zé Basto. Tudo foi no tempo dele, né? E vários prédios na zona rural. Também aquela praça de Várzea do Meio, foi no tempo dele também. O que mais me marcou aqui, no tempo que eu era primeira-dama, era trabalhar com os idosos, isso eu tenho saudade, e minhas creches, né? Que quando o Teté entrou, eu tinha 5 creches. Isso aí eu sinto saudade, né, da criançada. E meu grupo da terceira idade. Isso aí eu tenho muita saudade, viu? Trabalhava com muita alegria, gostava mesmo do trabalho. Os prefeitos que passou aqui, tudo foram bonzinhos. Não teve nenhum ruim. Tudo fez umas coisinhas, entendeu? Tudo aí fez umas coisinhas lá da roça. Tudo. Aí veio a emancipação. Eu continuei fazendo a festa todo ano, porque o povo exigia que fosse feita a festa. Ainda festa de Natal. Não tinha carnaval. Eu fui o primeiro secretário de Finanças de compadre Teté. Vanderlei, vocês conhecem muito bem de compadre Teté, era novo, era moderno também. Aí o Vanderlei disse, Tavinho, bora botar um trio elétrico no Natal? Tu não acha ruim não, porque pode atrapalhar a tua festa? Eu disse, acha ruim coisa nenhuma, rapaz, você é doido. Não tem nada não, nós botamos o trio elétrico na rua, naquela época o trio rodava a rua inteira. Quando foi meia-noite, para o trio elétrico, nós fazíamos a festa. Assim fizemos. O nome de Carnatal, praticamente, foi criado por causa do trio elétrico, que nós botamos o trio elétrico no Natal. E quem criou o nome de Carnatal mesmo foi o Cicinho, quando o prefeito, que eu chamo de Cicinho na intimidade, o Wilson prefeito, aí foi que surgiu o Carnatal. Aí depois veio o Wilson Mascarenhas, né? Veio também a ideia de Arnaud, Dida, Louri e atualmente Danilo. Eu
tenho paixão pela Vaza da Roça. Por aqui eu tenho paixão. E deixa eu lhe contar uma história que eu tenho paixão mesmo. Uma certa época em Mairi, um camarada falou mal da Vaza da Roça, que eles gostavam de falar mal da Vaza da Roça. Eu tava comendo água, uma abertura pequena da parede. Eu tenho paixão pela Vaza da Roça. A Vaza da Roça é tudo para mim, né? É onde eu tive a minha farmácia, primeira farmácia, é onde eu tenho a minha residência, né? Então eu tenho muito orgulho de morar aqui. Gosto de morar, repito, porque nasci e me criei no município e aqui que eu tenho minhas amizades, meus parentes e amizade com todo mundo. Me sinto satisfeito em Vaza da Roça. Tenho orgulho pelo conhecimento que eu tenho e o pessoal tem comigo. Eu me orgulho de morar em Vaza da Roça, entendeu? É um orgulho que eu tenho. Se eu gosto? Demais. Mas esse amor por Vaza da Roça, Santa Maria, é grande, é grande. E meu esposo foi sepultado aqui, eu quero ser sepultado aqui também. Eu gosto mais daqui, gosto muito. E daqui só sai quando morrer, de outro jeito não. Vaza da Roça é uma cidade que eu amo muito, que todos vocês que é vaziano, creio que ama, né? E parabéns, Vaza da Roça, pelos seus 39 anos de emancipação política.